Corinthians no Gazeta Esportiva. Salazar chega para a conversa com mais um pouco da repercussão dos jogadores do Timão no Troféu Mesa Redonda. Boa noite. Boa noite, Miss. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, o Troféu Mesa Redonda rendeu, né? Além do troféu, além da premiação e de tudo mais, muito bate-papo ali, muita conversa nos bastidores, na zona mista, no famoso tapete verde. Os corintianos ficam bravos quando eu falo tapete verde, mas é o famoso tapete aqui do Troféu Mesa Redonda. E lá, todo mundo sabe, bati um papo com o Yuri Alberto, que falou sobre a temporada do Corinthians, que foi da humilhação àquela vontade de que não acabasse. Dá uma olhada no que disse o Camisa 9. Não tem como não falar do meu ano, a gente sabe que foi muito difícil. Tive uma adversidade muito grande, passei por uma humilhação muito grande também, mas para honra e glória de Deus eu fui muito abençoado. Essa temporada tem sido muito abençoada também, desse meio para fim de temporada. A gente pode falar da minha entrega, da minha vontade de querer vencer, de querer dar a volta por cima, e graças a Deus foi desse jeito. Não tinha jeito melhor para acabar a temporada. Eu não queria que acabasse, mas infelizmente acabou. A hora que embalou, né? Sabe? E, 9 jogos seguidos fazendo gol, é muito gratificante, muito feliz também. Cara, eu falei que... Junto de todo o grupo também, a gente sabe que os nossos objetivos foram alcançados. A gente... Coletivo, sim. Todo mundo falando que a gente seria rebaixado e graças a Deus hoje a gente termina o campeonato em 7º lugar, que, isso aí vai ficar pra história. Se tivesse mais umas rodadas... Ai. Querer não é poder, né? Qual corintiano não pensou isso, né? Se tivesse mais umas rodadas, quem sabe até a vaga direta à Libertadores. Outro jogador que falou com a gente e também foi muito sincero para falar do início difícil de temporada do Corinthians foi o Rodrigo Garro. Dá uma olhada. Sí, estoy muy feliz. Me costó. El club estaba muy mal. Cuando llegué, el club estaba y eso también atrapalhou a gente. Acho que conseguimos hacer historia en un club donde es difícil, un club que tiene mucha presión, mucho compromiso. Cada jogo é jogo da vida, mas... Pressão é grande, né, Garro? Hoje aqui fico feliz. Estoy muy feliz, muy orgulloso por mi familia, que también no fue fácil para ellos. Fue una decisión difícil también, salir del país, con todo lo que conmueve eso. Mas hoy estoy aquí y puedo hablar de que estoy muy feliz en un club, en Brasil. Y bueno, ya el año que viene veremos qué acontece. Olha, e a gente sabe nos bastidores que é justamente essa reviravolta dentro da temporada e a maneira como terminou o ano que faz com que esses jogadores aí muito valorizados pensem em ficar para continuarem juntos e quem sabe baterem campeão aqui no Corinthians. Estou falando do Garro, do Yuri e de tantos outros ali que participaram dessa retomada. Agora, o Garro parece que já entendeu bem o que é o Corinthians, né? Parece que está aqui há 10 anos, não é isso? Verdade, essa equipe que está agora aí... Nossa, finalmente entrosou, porque o negócio tinha desandado tanto no começo, no meio do ano, aí depois fluiu, virou o Corinthians de novo. Virou. É muito legal ver essas entrevistas, porque eles estavam à vontade, né? Acho até que pelo ambiente que eles estavam aqui. Super adoraram. Né? Aqui em casa, né? E conversando, depois também de serem homenageados e tudo mais. Então, eles estavam acarinhados e à vontade para falar com o coração, né? É verdade. Você vê o Yuri Alberto quase se divertindo numa entrevista, o que hoje em dia é muito difícil. Nós vemos algum jogador ou algum treinador sendo assim, autêntico, né? O próprio Garro, até escapando um palavrão lá para falar do ano quando ele chegou, que estava ferrado e tudo mais. E estava mesmo, né? E eles colocaram o coração para fora e deixando muito claro para o torcedor do Corinthians, para todo mundo que acompanhou o Campeonato Brasileiro, o que aconteceu nesse meio de caminho até chegar no final, em que os jogadores queriam que o campeonato continuasse. O Corinthians acabou o campeonato só 3 pontos atrás do São Paulo. O Corinthians estava com vontade. Isso é importante falar. Isso é importante falar. Foram só 3 pontos a menos do que o São Paulo. Se tivesse mais 2, 3 rodadas, o Corinthians pegava a vaga direta para a Libertadores. E sabe o que é mais bacana? Diferentemente do São Paulo, quando o Corinthians atingiu esse objetivo da vaga para a Libertadores, o Corinthians não botou o pé no freio, continuou jogando do mesmo jeito. Isso aí. Bom,
Que foi? O diretor tá falando? Não. Vocês pararam de falar de repente? Não, eu tava só tava fazendo um adendo ao comentário do Alex. Isso, foi um adendo, É que entendeu? vocês pararam tão repentinamente. Tá tão bonito falar do Corinthians, né, Tim? É sempre tão bonito falar do Corinthians. Ah, o Tim tá feliz da vida. Olha, último contato sobre o Coringão com o Salazar. Pogba seria um bom reforço para o Corinthians. O que foi, diretor? Acabou? Seria um bom reforço para o Corinthians, Salazar? Michele, eu vou te falar, eu não escutei, Michele. O diretor falou junto aqui, eu não consegui captar qual foi a pergunta. Ele também falou junto aqui, encavalou sei lá o que ele está falando aqui. Ô Salazar, é para você encerrar o noticiário do Corinthians, ele está me dizendo aqui, e eu te pergunto se o Pogba seria uma boa, mas para você encerrar aí rapidinho. Olha, eu não consigo analisar só a parte de campo. Tem que ver quanto que isso ia custar, quem que ia pagar. Se tiver alguém a fim de pagar, custear isso daí, o cara vir para jogar de verdade, claro que vai ser uma boa. Agora, se não for assim, não sei não. O que eu sei é que não tem nenhuma negociação aberta até agora e a prioridade do Corinthians é para a zaga. Por enquanto, a informação de momento é essa. E vamos voltar na gravação do troféu Mesa Redonda, porque a gente bateu um papo com o Neto ali na Zona Mista, que cravou 2 títulos do Timão ano que vem. Dá uma olhada. No ano que vem, o Corinthians briga para ser campeão da Copa do Brasil, que já foi vice, já disputou os últimos 2 anos. O Corinthians briga na Libertadores, na pré-Libertadores. Com esse time, eu acho que o Alberto vai embora para o West Ham. Vai ter que contratar um centroavante. Eu acho que tem que contratar mais um zagueiro, porque o Kaká e o Félix Torres não dá para jogar. Eu acho que precisa contratar mais um lateral esquerdo, porque o Hugo não é reserva hoje do Matheus Bidu. E aí tá bom. Do restante, o Corinthians tem elenco suficiente para disputar os campeonatos do ano que vem para ganhar títulos. Eu acho que ganha 2. Ganha 2? O que vocês acham? Ganha 2? Quais o Corinthians pode ganhar? O que vocês... Eu vou passar para vocês comentários. Só uma última informação. A vaquinha lá do www.doiarenacorinthians.com.br chegou a 30 milhões de reais. Então, pode abater 30 milhões aí da dívida do Timão. Olha lá, um pouquinho mais de 30 milhões de reais. E a vaquinha segue aí a todo vapor. Tá certo? Então tá aí. Pogba, por enquanto, não tem negociação. A vaquinha bateu os 30 milhões e o Neto falou que o Corinthians ganha 2 títulos, concordam? Concordo, Salazar. Ganha o Paulistão e ganha a Copa do Brasil o ano que vem. E outra, tá devagar a vaquinha, seu Alex? Você tá falando aqui nos bastidores, pipipipipipipipi? Porque é final de ano, é Natal, a gente tem que comprar peru. Você pegou peru? Tem, aqui da fundação, que eles te entregaram? Michele tá aqui, então, hein? Tem que fazer isso tudo. Olha, o Corinthians tem chance. Dinheiro pra Corinthians tem assim. chance de ganhar 2 títulos ano que vem, sim. Qual é? Se mantiver Qual? esses 2 que você falou. Eu também acho. Paulistão e Copa do Brasil são as maiores probabilidades, mas tem que manter a pegada. E se o Yuri Alberto for embora, tem que contratar alguém melhor que ele. Isso. E você, Basete, o que o Corinthians ganha ano que vem? Ou não ganha nada? O Campeonato Paulista eu acho que é a competição mais factível. Copa do Brasil hoje é mais difícil até muitas vezes do que a Libertadores. Mas o Corinthians também tem elenco para competir. Título eu já não sei. Bom, já falou assim. Bom, e a vaquinha? Já falamos a enquete. A enquete... Pois é. Acontece o seguinte... É evidente que o Pogba não jogaria de graça pelo Corinthians, né? Se ele jogasse no Corinthians, ou se ele vir a jogar no Corinthians, ele vai jogar ganhando um poupudo salário. E alguém vai ter que pagar este salário astronômico para um dos maiores astros do futebol internacional. Acontece que o Pogba não joga há 18 meses. Ele está suspenso por causa de doping, né? Ele caiu no exame antidoping por causa da substância testosterona, e foi julgado e está suspenso por 18 meses que ele não joga futebol, ou seja, mais de ano que ele não joga futebol. E vai estar liberado para jogar futebol a partir de março do ano que vem. Ele vai poder jogar futebol. A suspensão dele foi reduzida para 18 meses. Com isso, ele poderá voltar a treinar a partir de janeiro e estará livre para entrar em campo novamente em março. Recentemente, o Pogba e a Juventus de Turim encerraram um contrato que era válido até o meio de 2026. Profissionalmente, o Pogba jogou pela Juventus de Turim e jogou também pela equipe do Manchester United da Itália. O Pogba testou positivo, então, para testosterona em setembro
do ano passado, em exame antidoping realizado após um jogo contra a Udinese, pelo campeonato italiano, pela primeira rodada do campeonato italiano. Então, desde setembro do ano passado, ele não joga. A substância é proibida pela Agência Mundial Antidoping. Então, faz muito tempo que ele não joga futebol. Sem contar que ele tem, na carreira, contusões recentes. Nos últimos 2 anos, ele jogou apenas 12 vezes. Teve apenas 2 jogos nos últimos 2 anos, por causa de contusões e também por causa de questão de exame antidoping. Tudo isso tem que ser levado em consideração se houver realmente o interesse do Corinthians em contratar o Pogba. É bom que se diga o seguinte: o Corinthians tem interesse em contratar mais um jogador midiático, mais um jogador que faça fumaça, assim como é o exemplo do Memphis Depay, porque deu muito certo a contratação do Memphis, né? Só que o Memphis é diferente do caso do Pogba. O Memphis não jogava só há 3 meses, estava há 3 meses sem jogar futebol, não há quase 2 anos sem jogar futebol, né? O Memphis estava há quase 3 meses sem jogar futebol, demorou um pouquinho para ele readquirir o condicionamento físico. Assim que readquiriu o condicionamento físico, foi um sucesso jogando com a camisa do Corinthians. Rapidamente ele obteve sucesso jogando com a camisa do Corinthians. Com o Pogba, provavelmente seria diferente, mas o Corinthians tem o interesse em contratar um jogador midiático, mais um jogador midiático. Para isso, ele conta com o apoio da Esportes da Sorte, que é a empresa patrocinadora do Corinthians, a empresa que patrocina o Corinthians, o Master do Corinthians. Ela tem o interesse em contratar este jogador, ela gostou da experiência com o Memphis e o Corinthians quer contratar um jogador nesse nível, nesse naipe, né? No mesmo naipe do Memphis Depay. Tanto é que o Corinthians conversou esse ano com o Sérgio Ramos. Teve uma conversa com o Sérgio Ramos, o zagueiro de 38 anos, que teve carreira vitoriosa, super vitoriosa no Real Madrid e também carreira vitoriosa na seleção da Espanha. O Sérgio Ramos quase veio jogar no Corinthians, ainda não está totalmente descartada a possibilidade da contratação do Sérgio Ramos, mas a negociação acabou não evoluindo para a contratação do Sérgio Ramos. Agora, a informação que eu tenho é que o Corinthians não tem interesse na contratação do Pogba. O Corinthians, neste momento, não tem interesse na contratação do Pogba. Entende que o Corinthians entende que o meio de campo está bem servido de jogadores e considera o investimento um risco alto pelo período de inatividade do Pogba e pelos casos extracampo, né? Ele teve aí alguns casos de indisciplina fora de campo e também muito tempo longe do clube, muito tempo longe do futebol. Então o Corinthians, neste momento, não tem interesse na contratação do Pogba. Embora tenha feito fumaça dentro do Parque São Jorge, essa história aí dele ter dito que jogaria no Corinthians até de graça, teve muita gente que se empolgou. O próprio presidente do Corinthians, o Augusto Melo, chegou a se empolgar, chegou a gostar da ideia, mas foi logo demovido pelo departamento de futebol, porque teria que convencer o departamento de futebol a contratar esse jogador. Foi como na época do Balotelli. O Corinthians chegou a se interessar na contratação do Balotelli, o próprio Augusto Melo chegou a se interessar na contratação do Balotelli, mas foi demovido da ideia pelo departamento de futebol. O Fabinho Soldado, o próprio Ramon Dias, que disseram, não, o Balotelli aqui não vai ter condições de jogar com a camisa do Corinthians. E aí convenceram o Augusto Melo. O Augusto Melo até se empolgou com a história do Pogba, mas o Fabinho Soldado e o Ramon Dias entendem que Pogba, pelo tempo que ele está fora de jogo, pelo tempo que ele está sem jogar futebol, não seria uma boa contratação para o Corinthians. Agora, essas coisas mudam muito no futebol, né? Neste momento não há o interesse no Corinthians na contratação do Pogba, mas isso pode mudar com o decorrer do tempo. Então, por enquanto, meus amigos, é apenas sonho, né? Lembrando que, mais uma vez, o Corinthians tem a possibilidade de contar com a ajuda financeira da Esportes da Sorte, patrocinadora master do clube, na contratação de novos jogadores, né?
A empresa ela paga 80% dos salários do Memphis Depay e ajudou o Corinthians recentemente a contratar o Hugo Souza em definitivo do Flamengo. Então é uma empresa parceira do Corinthians e está a fim de ajudar o Corinthians a contratar jogadores. Mas o Corinthians, na janela de transferências, ele quer contratação de 4 reforços pontuais. Um jogador para defesa, um zagueiro, um lateral esquerdo, um meio-campo e um atacante. São setores com lacunas identificadas, mas não na posição do Pogba. Ali como segundo volante, o Corinthians entende que já tem jogadores suficientes para esta posição. Se inscreva no canal, deixa seu like e ative as notificações. Logo, logo tem mais notícias do Corinthians.